Graça e paz. Vamos abrir as Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 4. Nós vamos hoje para a segunda parte do capítulo 4. Vamos observar do versículo 17 ao versículo 22. Gênesis 4, do 17 até o 22. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de um era Ada, a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por estarmos reunidos para adoração no dia do Senhor. Te louvamos porque em alguns instantes também estaremos participando da mesa da comunhão, da mesa da ceia. Obrigado, Senhor, pelos meios de graça que o Senhor tem exposto a nós, teus servos, teus filhos. Que sejamos edificados por isso, enriquecidos pela pregação e pelo sacramento. Ó Senhor, orienta-nos, ilumina-nos, ensina-nos a tua palavra. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, temos aqui a sequência de um quadro importante em Gênesis, de um quadro que vai nos mostrar as consequências da entrada do pecado no mundo, ou os efeitos do pecado no mundo. E propriamente nessa porção que nós acabamos de ler, nós vamos perceber o que chamamos em teologia de graça comum. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, eu já falei em outras ocasiões aqui na igreja. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez este termo, graça comum. Mas antes de conceituar graça comum, eu preciso pontuar aqui algumas coisas a título de introdução. Primeiro, que agora nós estamos falando da descendência de Caim. E vimos que no capítulo 3, no versículo de número 15, havia uma promessa de uma semente da promessa para Eva. E essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Mas a serpente também teria uma semente, teria também descendentes. Então, essas sementes se tornariam povos antagônicos, em termos espirituais. O que vai se desenvolver mais à frente com Abel e com Caim. Abel, simbolizando a priori a semente da mulher, e Caim a semente da serpente. Mas nós vamos ver, como vimos, que Abel foi assassinado pelo seu irmão. Então, ele não poderia ser aquele que desenvolveria aquela promessa da semente da mulher. Isso iria acontecer posteriormente com Sete. Mas aqui nós precisamos pontuar de início que
O pecado promoveu efeitos catastróficos no mundo criado, na criação e nas criaturas. Então, o pecado afeta tudo na criação, promove, desenvolve efeitos de tamanhos desequilíbrios que irá alterar a funcionalidade da própria vida humana. A entrada das enfermidades no mundo é um exemplo muito simples e claro disso, mas nós vamos ver nesse texto também um efeito imediato do pecado aqui na semente de Caim, que foi a bigamia. Este modelo ainda não era existente na vida de Adão, até porque só tinha Adão e Eva, né? E o pecado não estava lá presente ainda. Mas na semente de Caim, nós já vemos entrar no mundo um novo modelo de relacionamento matrimonial, podemos dizer assim, amoroso, matrimonial não, amoroso, né? Que é a bigamia. A partir disso, a coisa só vai de ladeira abaixo, não é? Até chegar em Salomão com 1000 mulheres. Né? Aqui começou com 2. O ponto mais alto no Antigo Testamento é o rei que recebeu sabedoria de Deus, mas consumido pelo seu pecado, teve 1000 mulheres. A segunda coisa que nós devemos considerar aqui é, como diz a porção anterior que investigamos, o pecado é como uma fera, como um monstro, à espreita, nos buscando para nos dominar, assim como aconteceu com Caim. A força do pecado é retratada no capítulo 4 de Gênesis, a ponto de desestruturar relacionamentos, desestruturar o raciocínio, desestruturar as emoções. Caim foi tão abalado, tão afetado pelo pecado, que, consumido pela sua ira, pela sua raiva, ele assassinou o seu irmão. A próxima coisa que nós devemos considerar aqui é que o pecado avança culturalmente no mundo e vai nos afastando de Deus, assim como é mostrado que Adão e Eva foram para o Oriente, assim também com Caim. E isso vai desenvolver uma cultura ainda mais secular, podemos dizer assim, usando um termo anacrônico, mas uma cultura mais secular, no capítulo 11 de Gênesis, com a construção da Torre de Babel. Então, o pecado busca sempre a destruição, mas, ao mesmo tempo, o pecado busca ou desenvolve em nós uma espécie de potencial maligno de autopromoção. Então, nós vamos nos envaidecendo, nos autopromovendo. Na verdade, foi essa a sugestão de Satanás para Eva. Vocês serão iguais a Deus. Então, o pecado sempre busca, de alguma forma, acariciar-nos, para destruir-nos. O pecado sempre tenta enaltecer-nos, para posteriormente abater-nos. O pecado é, de fato, esta grande fera que tenta nos destruir absolutamente, mas por meio do engano, não por meio do medo, por meio do engano. Dito isso, irmãos, vamos para o versículo 17. O texto diz que Caim coabitou com sua mulher, e aqui nós imediatamente fazemos a pergunta: que mulher? Se o texto diz que Adão e Eva tiveram Abel e Caim, então Caim casou com que mulher? Sua mãe não foi. Então, que mulher é essa que era a mulher de Caim? Algumas teorias são desenvolvidas quanto a isso. Alguns vão dizer que existia um outro povo, uma outra raça, mas isso não está sendo apontado no texto, e nós precisamos nos ater ao que o texto sagrado nos diz. Não há relatos na Escritura que nos digam claramente qual é a ascendência da esposa de Caim. A Bíblia não fala claramente sobre isso. Ela apenas aparece aqui, do nada, né? Caim tinha uma mulher, então os intérpretes é que trabalhem para desatar esse nó, não é? Esta é uma passagem, um texto, que pretende nos ligar a outras verdades no próprio texto. A menção aqui do casamento de Caim tem uma ligação estreita com o que vai continuar acontecendo nos casamentos na história da humanidade. No próprio texto é apontado o casamento de Lameque, com 2 mulheres. Veja o versículo de número 23.
O texto vai voltar a falar de Lameque, nós vamos tratar disso na próxima semana, mas o texto diz o seguinte: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Matei um rapaz porque pisou no meu pé. Aqui nós vemos os efeitos claros do envaidecimento e da autopromoção do pecado. Lameque é o retrato daquele ímpio que se envaidece da sua impiedade, da sua maldade. Ele se gloria da sua maldade. Então veja que Lameque é a figura da imoralidade mesmo, em todos os termos. Então a menção a Caim e sua esposa tem uma ligação com o desenvolvimento disso, porque Caim matou seu irmão, Caim foi um assassino, se gloriou disso. Lameque também foi, veja o texto diz aqui no versículo 24, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. É ele que está dizendo isso. Ele se envaidece também por ser um assassino. Não mais se esconde como seu irmão se escondia. Ele disse: eu, por acaso, sou guardador do meu irmão para saber onde ele estava. De alguma forma, ali Caim, mesmo de modo rebelde, estava se esquivando de dar uma resposta objetiva a Deus. Lameque não. Lameque dizia: se Caim foi punido, eu serei 70 vezes 7. Eu sou muito pior do que ele. Muito pior. Então, essa é a espécie de ímpio que se gloria nas suas impiedades. O texto, então, vai nos ensinar algumas coisas a respeito de Caim e dessa sua esposa aqui. Observe só. Na cultura bíblica, apenas os homens, o nome dos homens eram comumente listados. Com algumas exceções vão acontecer, principalmente no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, onde as mulheres são profundamente mencionadas. Mas no Antigo Testamento, via de regra, quando nós observamos as genealogias, o nome dos homens estão ali. Não quer dizer que as mulheres não existiram. A lógica daquilo era um sistema pactual, aliancista, em que o homem era o representante de toda a sua família. Por isso o seu nome era mencionado. Também não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com a cultura daquela época. Então, por conta disso, nós não temos uma listagem das mulheres que existiram nesse período. Só há uma possibilidade aqui, ou melhor, duas possibilidades aqui, de quem era a esposa de Caim. Ou ela era irmã, ou ela era sobrinha, filha de Abel. Mas aí quem casou com Abel? Não é? Então, a maior possibilidade era que ela fosse uma irmã. Alguns estudiosos vão dizer que era possível que Adão e Eva tivessem tido filhas gêmeas. Esta é uma possibilidade provável. E aí nós nos perguntamos, mas não se configura pecado? A Escritura vai dizer que onde não há lei, não há pecado. Deus não havia legislado nessa época sobre a pecaminosidade de relacionamentos incestuosos. E era necessário que nessa época houvesse procriação. Isso depois vai ser proibido por Deus em Levítico 18. Mas até aqui nós precisamos entender que a raça precisava se desenvolver, precisava procriar. Então Caim possivelmente casou-se com uma irmã. Quando nós então observamos o versículo de número 18, ainda 17, que diz que desse casamento nasceu um filho chamado Enoque. Caim edificou uma cidade e deu o nome do seu próprio filho, Enoque. Observemos que quem constrói a primeira cidade é uma linhagem ímpia, a linhagem de Caim. A cidade não foi construída por uma linhagem piedosa. E mais do que isso, veja o que o texto vai desenvolvendo aqui. Versículo 18 em diante. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. A ideia de mencionar aqui Irade
Metusael, é chegar em Lameque, porque Lameque é um personagem importante nesse texto. Então diz que Lameque tomou para si 2 esposas. O texto vai dizer no verso 20 que essas esposas, verso 19 e 20, né? Ada e Zilá. No verso 20, Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Jabal era um construtor de tendas. Jubal era um construtor de instrumentos. Era o que nós chamamos hoje de luthier, que é aquele profissional que trabalha na construção de instrumentos musicais. Então, Jubal foi o primeiro que recebeu de Deus essa dotação. Isso aqui é fantástico, porque ele descobre as entonações, ele descobre a altura das notas. E diz o texto aqui a respeito dele, que ele é o pai daqueles que tocam instrumento de corda, instrumento de sopro, harpa e flauta. Então, ele é um artesão que consegue, através da produção de suas mãos, desenvolver sonoridade. Então, aqui começa a história da música, numa linhagem pecaminosa. Isso fará com que nós, então, desprezemos a música, porque ela nasce numa linhagem pecaminosa? Não, da mesma forma como nós não desprezamos a cidade, porque nasce de uma linhagem pecaminosa. O que ocorre aqui, de fato, é a presença da graça comum. A graça comum é aquela dádiva de Deus que traz inumeráveis bênçãos para a convivência social, para o deleite e para o prazer da vida em sociedade. Graça comum não tem a ver com salvação, tem a ver com bênçãos de Deus para todos os homens. Agora, existem diferenças de aplicações da graça comum. Por exemplo, quando nós falamos a respeito do casamento, nós não temos aí uma ação da graça especial no matrimônio propriamente. Nós temos a presença da graça especial, que é a graça salvadora na vida dos dois que são salvos. Mas a bênção de Deus sobre a vida do casal é graça comum. Mas, se esse casal for crente, essa graça comum é uma graça comum pactual. Ela não é manifesta da mesma forma que é manifesta para o ímpio. O casamento de um ímpio ou de ímpios também tem a presença de graça comum, porque é um bem para eles, mas não da mesma forma que o crente. Por quê? Porque o crente foi alcançado pela graça especial. Mas aqui nós observamos que o texto nos ensina sobre a importância de pensarmos sobre esta questão da graça comum, porque nós não somos alienígenas, nós não vivemos apartados das realidades que nós estamos envolvidos nelas. E recebemos de Deus a permissão de usufruir dessas coisas com moderação e com temor ao Senhor. Vivemos em cidades, vivemos em moradas, desfrutamos de arte, de entretenimento, mas o que importa é que façamos isso com prudência, com temor ao Senhor, de modo que o nome dele seja glorificado, porque isso aqui ficou presente no mundo. Observe que quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, o canto dos anjos sobre o nascimento de Jesus, nós temos a presença de música ali. É claro que, quando eu digo que isso aqui é o início da história da música, eu estou dizendo em termos humanos, né? Porque a música já existe em termos celestes. Na criação dos anjos, Deus é o grande maestro, e é Deus quem cria a música, é Deus quem cria a sonoridade, o silêncio que interage com a sonoridade. Mas aqui, em termos humanos, nós vamos perceber que entra no mundo através do pecado, ou por meio de uma geração pecaminosa. Mas isso não quer dizer que Deus não usaria essa geração pecaminosa para promover um bem para a própria geração pecaminosa. Os irmãos compreendem? É preciso nós aprendermos sobre isso.
Então nós podemos desfrutar da cultura, nós podemos desfrutar daquilo que nos cerca, de modo que Deus seja glorificado. Nós não somos alienígenas. Crente pode jogar bola, né? Crente pode assistir um jogo de futebol no estádio, não é pecaminoso. Não deve ser pecaminoso. Pode ser pecaminoso, né? Crente pode ir para um espetáculo artístico, não é pecado, mas pode ser pecado, a depender da forma que ele encara aquilo. Crente pode ouvir música que não é evangélica, porque não é pecado, ou pode ser pecado, a depender do conteúdo da música. Na verdade, é pecado ouvir algumas músicas evangélicas também. Não é? Às vezes há mais graça comum numa música secular do que numa música evangélica. Principalmente se ela tem um título de gospel. Desconfie de tudo que for gospel. O texto vai também nos ensinar aqui algumas coisas por meio de Lameque, verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra chamava-se Zilá. Onde foi que Lameque aprendeu que o homem podia ter 2 esposas? Não havia esse modelo. Esse modelo foi adotado por ele mesmo, por fruto dos desejos pecaminosos do seu coração. Isso aqui é um desenvolvimento do descontentamento de Caim. Então, quando o descontentamento toma conta do nosso coração, nós não ficamos mais satisfeitos com o padrão que Deus estabeleceu. Certo? Quando o descontentamento, vou repetir, toma conta do nosso coração, nós não ficamos mais satisfeitos com o padrão que Deus estabeleceu. Nós queremos desenvolver um próprio padrão, a nossa própria forma de viver. Então ele queria ter agora 2 mulheres, e aqui é a porta de entrada para a poligamia no Antigo Testamento, que Jesus vai repreender no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vamos ter um grande desenvolvimento da poligamia, inclusive por homens e mulheres, por homens que temiam a Deus, né? Em outras ocasiões nós vamos tratar mais sobre isso. No verso de número 22, observe, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Zilá foi uma das esposas de Lameque, mas dela nasceu um filho que foi também um instrumento da graça comum para a criação de instrumentos cortantes. Se você hoje de manhã abriu um pão e colocou manteiga nele, foi por causa do Tubal-Caim, porque você usou uma faca. Se você tem uma casa para morar, isso foi por causa dos descendentes de Caim. Se você mora numa cidade, foi por causa também dos descendentes de Caim. Então, Deus nos dá bens também pela mão dos ímpios. Deus nos dá bens pelas mãos dos ímpios. Por quê? Porque a graça comum também é um instrumento de preservação do mundo, a fim que Deus conduza o mundo para a consumação do seu plano redentor. Deus preserva o mundo através da graça comum. Aprendamos aqui algumas coisas, para finalizarmos. Aprenda a desfrutar das coisas cotidianas. Aprenda a se alegrar nas coisas cotidianas da sua vida. Aprenda a desfrutar de um bom banho. Aprenda a desfrutar. É bom aprender a desfrutar de um bom banho. Eu gostei desse exemplo que eu dei. É essencial. Aprenda a desfrutar de um bom sono, se você pode. Não é o meu caso nos últimos meses.
Aprenda a desfrutar de uma boa comida, não é? Aprenda a desfrutar de uma boa bebida, porque isso é bênção do Senhor para a sua vida. Mas que nada disso se torne um ídolo, que nada disso se torne um Deus, se torne apenas um símbolo da bênção de Deus para você. Porque o Deus da sua vida não são as coisas que você tem. O Deus da sua vida é o seu Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, te louvamos nesta manhã pela tua palavra que foi mais uma vez explicada, é aplicada ao coração do teu povo, que ela gere frutos. Que o Senhor nos abençoe a entendermos o que a Escritura nos ensina e a aplicarmos ao nosso coração o que ela nos orienta. Pedimos que nesse momento o Senhor abençoe a ceia do Senhor, o sacramento, que sejamos alcançados por este meio de graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Vamos abrir em Mateus